Estou cansada de tanta loucura belicista, não posso me calar, não vou ficar mal. Margem. E espero que meus anos como correspondente de guerra em Donbass, como alguém que esteve diretamente, praticamente vivendo dentro de um conflito bélico, e neste momento continuo fazendo isso. Continuo em Donbass e reportando daqui. Espero que minha experiência sirva para que o maior número possível de pessoas abra os olhos. Porque hoje venho aqui mostrar imagens inéditas daquilo que necessariamente teremos que viver. A grande maioria das pessoas que tem mesmo que minimamente alguma relação com esse conflito que está se aproximando cada vez mais entre a União Europeia e a Federação da Rússia, já estamos vivendo a guerra da OTAN contra a Federação da Rússia, que acontece em solo ucraniano. Mas agora essa loucura belicista da União Europeia está chegando ao seu nível máximo. Há vários países que estão relatando sua disposição lá, a partir daqui, até mesmo implementar o serviço militar obrigatório. Estamos falando da Alemanha, estamos falando da Bélgica, vamos ver agora alguns casos mais específicos, mas acima de tudo, do que estamos falando é de condições muito concretas, pelas quais necessariamente terá que passar todo aquele que quiser entrar em guerra contra essa Federação da Rússia. Para deixar mais claro, impossível. Repito, vou pegar meu arquivo e mostrar agora. Imagens inéditas do que realmente significa se envolver agora mesmo em um conflito bélico dessas dimensões. Espero que vocês estejam preparados para o que vem a partir daqui, porque é a demonstração gráfica do que espera aqueles mobilizadores da OTAN, Agora, supõe-se que seja para proteger as fronteiras da União Europeia. Que em um dia como hoje, a população ucraniana, sem querer nem desejar, pode acabar diretamente na linha de frente. Então a realidade vai ser a que vou contar para vocês a seguir. Sou Lilcivaia, correspondente de guerra em Donbass e analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas notícias internacionais, incluindo o conflito ucraniano, mas acima de tudo, para que nunca te enganem nem te arrastem para uma guerra absolutamente desnecessária pela propaganda ocidental. Começamos como de costume pelo começo, com um mínimo de contexto e vamos direto para as imagens. Como vocês já devem saber, a retórica cada vez mais belicista da União Europeia, do Ocidente coletivo em geral, mas da União Europeia em particular, está se tornando cada vez mais clara. Nesse sentido, já há vários países que se manifestaram a respeito. Em primeiro lugar, na Alemanha. Eles falam sobre alguns exames médicos que a população a partir dos 18 anos terá que fazer a partir de agora. Claro, estamos falando daqueles que vão prestar o serviço militar, que por enquanto não será obrigatório, nem de longe, segundo o governo alemão. Serão voluntários, veja só, o próprio governo. Na verdade, diz que só será assim se não houver voluntários suficientes. De fato, vamos estar falando de obrigatoriedade. Estaremos Falando de obrigatoriedade, sim. Além de uma obrigatoriedade extremamente curiosa, já que o serviço militar poderia ser obrigatório na Alemanha. Por sorteio, sim. Basicamente, como agora estar em uma mesa eleitoral na Espanha, que claramente, para a União Europeia, está se tornando praticamente o mesmo que acabar participando de um conflito bélico. Na Bélgica, a situação evolui de forma semelhante. O governo do país já enviou nada mais, nada menos do que 149 mil cartas para a população, a partir dos 17 anos em particular. Acho que, na verdade, para a população de 17 anos, pois é, justamente para tentar recrutar esses voluntários para o serviço militar, que ainda não é obrigatório, mas tudo indica que de fato pode acabar se tornando obrigatório. Na Polônia, a situação é parecida. Os políticos do país já estão preparando o terreno e dizendo que é absolutamente impossível, absolutamente necessário voltar com o serviço militar obrigatório para proteger as fronteiras da União Europeia. Sim, sério, proteger.
O presidente sérvio talvez descreva isso melhor, citando: todos estão se preparando para uma possível guerra entre Europa e Rússia. À medida que analiso os fatos, chego à conclusão de que a guerra entre a Europa e a Rússia está se tornando cada vez mais e mais óbvia. Isso não é notícia vazia. Todos já se preparam para isso. Isso foi declarado por um general extremamente responsável. Essa citação pertence ao líder da Sérvia, o senhor Vučić, que confessou que o país estava se encontrando em uma posição extremamente delicada, como entre a bigorna e o martelo. Dmitry Peskov, de fato, também confirma que na Rússia estão cientes dessa tendência. Moscou compartilha da opinião do presidente sérvio Vučić sobre o crescimento dos sentimentos pró-militares na Europa. O aumento dos orçamentos militares dos países europeus gera tensão extra nas economias e consequências ainda mais graves. Ao mesmo tempo, a Federação da Rússia sempre entendeu que existe o perigo de guerra e tomou medidas para sua própria segurança. Acrescento que, obviamente, continuará adotando medidas para sua segurança. Mas aqui, além da segurança da Federação da Rússia, que em última análise é um país independente e soberano, que de fato já está defendendo essa mesma soberania, enfrentando toda a OTAN no território ucraniano. Devemos falar sobre a segurança daqueles que estão tentando vender a todo custo a narrativa de que a militarização, cada vez mais crescente e galopante da União Europeia, é o único caminho. Enfrentar a Federação da Rússia é o único desfecho possível dessa história. Políticos europeus, porém, afirmam que isso vai acontecer, simplesmente porque é assim que a Federação da Rússia vai agir. Desde a Rússia, Vladimir Putin mais uma vez confirma que não há qualquer intenção de atacar a OTAN nem nenhum de seus membros. Eles deveriam apertar os cintos, enfrentar a Rússia, esquecer seus próprios interesses, sacrificá-los e agir em seu próprio prejuízo. Mas, sabe, as elites dominantes da Europa Unida tentam alimentar a histeria. Eles dizem que a guerra com a Rússia está prestes a acontecer e continuam repetindo esse absurdo várias e várias vezes. Sabe, eu olho e ouço o que foi dito e fico perplexo. Será que eles estão falando sério? Será que eles acreditam no que estão dizendo, que a Rússia está tentando atacá-los? É impossível acreditar nisso. E eles tentam convencer o próprio povo disso e podem ser incompetentes, simplesmente incompetentes se acreditam nisso, porque é impossível acreditar nessa besteira. Ou podem ser decentes o suficiente porque eles mesmos não acreditam nisso, mas tentam convencer o próprio povo. Apenas acalme-se, durma tranquilo e tente lidar com seus problemas. Está promovendo, portanto, a loucura belicista. Acho que isso é mais do que cristalino. E aqui, vários pontos a destacar antes de irmos diretamente para as imagens que eu prometo que vão te deixar absolutamente sem palavras. Primeiramente, tudo o que foi citado acima representa uma mudança de paradigma, na verdade, o fracasso total e absoluto do paradigma anterior de dois, para ser exata, o militar e o social. Por um lado, apostar tudo na ideia de exércitos menores, mas também mais profissionais, renunciando ao serviço militar obrigatório. Na Federação da Rússia, isso ainda é tão forte quanto antes. Agora, com os fatos em mãos, já podemos afirmar de forma indireta que, por parte da União Europeia, foi um erro grave. Por um momento, pensou-se que as tecnologias acabariam resolvendo qualquer conflito e que quem dispusesse em maior escala dessas mesmas tecnologias acabaria vencendo qualquer conflito. Mas veja, o axioma por excelência das guerras atuais é que as guerras continuam sendo vencidas no campo de batalha e, portanto, o principal papel em todas elas é ocupado pela infantaria. Isso custou muito, mas na União Europeia eles já estão entrando no jogo e começando a entender isso. Mas além do fracasso do seu modelo militar, está falhando gravemente em muitos outros aspectos. Mas aqui não vamos citar nem o econômico nem outros, mas muito em particular se falarmos sobre o modelo social. Aposta na Agenda 2030 e essas novas ideologias que vêm para fazer tudo,
menos devolver a população dos países da União mais patriótica. Colocam o belo jardim europeu em uma posição muito delicada, basicamente em uma situação de ruptura. E se o que se quer é realizar essas ondas, uma após a outra, de mobilização obrigatória? Para acabar enfrentando a Federação Russa no campo de batalha, várias questões precisam ser consideradas. Mas em termos sociais, principalmente duas. E por isso, responder a duas perguntas absolutamente essenciais: quem pode lutar e quem vai vencer? Caso, estamos nos referindo a ambos os grupos do espectro europeu. Tanto a esquerda quanto a direita terão bastante resistência quando se trata de ir para a linha de frente. A esquerda, em sua grande maioria, engoliu a Agenda 2030 e toda essa ideologia woke e, portanto, já não está mais em condições de lutar. Pois é possível que agora alguém descubra a bicicleta. Mas ir à parada do orgulho gay e ir para uma guerra são duas coisas, digamos, diretamente contraditórias. Por outro lado, quem vai querer ir para a linha de frente? Aqui é preciso mencionar o direito que a Agenda 2030 geralmente ignora ou não percebe. E, na verdade, ela ficaria encantada com o colapso total do que hoje representa a União Europeia. Portanto, porque eles iriam exatamente para a linha de frente para defender seus valores. Sim, tendo visto os precedentes realmente colocados entre o novo Plano Patriota de mobilização, primeiro voluntário, depois provavelmente obrigatório, e pode ser que no final seja total. O que eu gostaria de destacar aqui, e é justamente por isso, pelo que estou fazendo, este vídeo é principalmente sobre como as condições acabam sendo difíceis na linha de frente. Porque a grande maioria da população da União Europeia, que até o conflito nem sequer localizava a Ucrânia no mapa. E por isso, na verdade, eu não os culpo, não os julgo, não os critico. É totalmente normal, afinal a Ucrânia não importa para eles. O que acontece é que a propaganda ocidental fez com que eles acreditassem no contrário, mas é justamente aí que está todo no perigo. Agora, toda a minha máquina de propaganda, bem ocidental, está fazendo de tudo para convencê-los disso. Todos esses passos de mobilizar a população, de investir o máximo possível em armamentos, de construir uma defesa supostamente forte, praticamente invencível, especialmente diante da insignificante Federação da Rússia, podem acabar levando-os, sem que eles queiram, exatamente ao mesmo ponto em que estão hoje os ucranianos, lutando até o último europeu. Na Rússia, dizemos que avisado é armado. Então aqui, em forma de imagens gráficas diretamente de Donbás, vai o meu aviso pessoal. Eu venho cobrindo o conflito na Ucrânia desde então e, no total, já terei morado aqui por mais de um ano. Eu literalmente já vi de tudo. Não sou você. Algumas imagens não são tão fortes porque não é para ser mórbido. Meu trabalho nunca foi realmente para o lado mórbido, mas justamente para alertar a população ocidental, que acaba esperando até que seja tarde demais, caso não acorde antes e não diga basta. Nós não queremos ir para nenhuma guerra, porque essa guerra da União Europeia contra a DA é a Federação da Rússia, que agora é a mídia ocidental. A Segunda Guerra Mundial já passou faz muito tempo. E o que está sendo vivido agora na Ucrânia é o mais parecido com isso. Algo que a população europeia praticamente esqueceu completamente. Aqui estão as imagens das maiores fábricas de Mariupol, que provavelmente foi um dos lugares mais simbólicos no momento de sua tomada pelo exército da Federação Russa. A primeira e mais óbvia coisa que elas nos mostram é o estado de destruição em que estamos. Ailichen foi recentemente expulsa pelas tropas da República Popular de Donetsk e também pelo exército russo. Essa é uma guerra com as características de agora, que tem a força do conflito ucraniano, destrói absolutamente tudo em seu caminho. Ambos os lados, obviamente, passaram por um verdadeiro inferno. Bombas, mísseis caindo, drones voando que agora controlam praticamente todo o espaço aéreo. Fome, sede, condições médicas terríveis. Tudo isso são apenas pequenas amostras do que realmente significa entrar em uma situação total.
Essas condições que você está vendo nas imagens são as mesmas em que a grande maioria dos soldados ucranianos se encontra. Na fábrica Elite, em particular, quem lutou foram os soldados da Brigada 36. Eles foram derrotados e não de qualquer jeito. Esta imagem é... Eu escolhi uma das mais suaves e talvez eu precise cobrir algumas partes dela. Essas montanhas de cadáveres eram a imagem comum em praticamente qualquer canto daquela fábrica. Não havia espaço. Os necrotérios improvisados que tinham sido montados lá dentro já não davam mais conta. Não havia lugar para isso. Não havia para onde ir. Havia pássaros nos móveis. As pernas doíam. Não havia para onde ir. Então, Soldados ucranianos com cateteres, com trilhas, pernas sem cabeças, a grande maioria deles em estado avançado de decomposição, estavam deitados, amontoados em qualquer espaço livre que havia. São Alguns dos civis vestidos? Eles trocaram de roupa. Alguns deles trocaram para se camuflar. para, claro, acrescentar as condições em que esses soldados tinham que lutar e, portanto, também tinham que viver. Talvez, nesse sentido, o mais representativo que eu vi e o que certamente não se imagina. Vamos nem de longe. Nenhuma imagem ocidental se compara às que pudemos registrar em Azovstal. Naquela época, os jornalistas ainda não tinham acesso à fábrica em questão. Na verdade, poucos conseguiram chegar lá. Mas nós conseguimos entrar e, como você pode ver nas imagens, o que encontramos lá foi destruição total. Um lugar absolutamente enorme, tão enorme, na verdade, quanto inóspito. Ainda estamos de pé em Azovstal. Olha como isso é absolutamente enorme. É como uma cidade dentro de outra cidade, que é Mariupol, que... Abrigava corpos em massa, equipamentos queimados de todos os tipos. Para serem levados ratos baratas. Olha, Aqui, ainda... Algumas munições. Estas, em particular, são granadas. Ok, é água. Eles tinham água e comida. Você encontrou alguma coisa? Nós? Encontramos o que havia nas adegas vizinhas, nas plantações, onde pudéssemos achar alguma coisa. O mesmo com cigarros, com comida, com água, com tudo. Não os jogávamos fora porque nossos FPVs batiam neles no chão. 2 ou 3 pedaços no máximo. E então, bem, quantas posições existem? Os caras disseram que ninguém tem entrega por rádio. Eu ouvi. Nós nos escondíamos em porões, em arbustos. Se alguém tentasse correr para lá alguma coisa, bem, FPVs ou cobertura ou com isso ou morteiro, e nos disseram: sentem-se, está tudo bem, como neste relatório, tudo vai ficar bem, vamos tirar vocês e assim por diante. Nada. Os caras entraram, perguntei: vocês são russos? Disseram que sim. Eles perguntaram: vão se render? Eu respondi: e vocês? Bem, vocês vão ser zombados lá? Eles disseram que não. Eu disse: bem, uma lanterna, eu vou entregar a arma. Eu acabei de perceber que, bem, fomos jogados fora e, bem, já era inútil. Apenas deite no chão mesmo, porque você foi jogado fora. Dormiu. onde você comia, isso quando conseguia dormir, devido ao estado de destruição que via. Olha, É ali que ficavam as câmeras. Tá tudo cheio de cinzas, tudo mesmo. Impressionante. o lugar mostra os constantes e massivos ataques da Federação Russa. A Força Aérea Brasileira transportou centenas no local. Na verdade, os próprios militares ucranianos acabaram se rendendo porque Azovstal estava completamente cercada. De lá saíram 2.500 militares ucranianos entre eles. Na verdade, a grande maioria militantes do Azov. Ou seja, os caras mais duros de toda a Ucrânia reconheceram que o que eles viveram foi um inferno na terra. Com fome, frio, sede e muito medo, eles costumavam se esconder em porões. E quando eles acabavam sendo evacuados pelo regime ucraniano, bem,
Quando se renderam à Federação Russa, tentaram queimar a grande maioria dos equipamentos militares para que a Rússia não pudesse ficar com eles. Eles tiveram que conviver com aquela fumaça constante. Muitos foram tremendamente afetados, psicologicamente, mas também, é claro, não havia meios necessários para tratar os feridos. O sofrimento que se vivia e respirava ali em cada centímetro era total. E continuou a permanecer naquele lugar mesmo depois de terem abandonado todos aqueles soldados. Bem, Absolutamente ninguém viu isso. Eu não sei se eles entraram por esta porta ou por esta outra. Não sei se eles têm essa porta. Não tinha visto. Eu tinha imaginado algo assim. Crianças, coloquem aqui, estou aqui bem nas catacumbas. Vamos ver onde estamos. Estou andando sobre cinzas. Acho que não tem mais nada. Acho que está queimado. Olha. De feridos, muitos mortos. Como estamos cercados, até mesmo bandagens simples não são nem de longe suficientes. Já sabíamos que fomos atingidos por carne, por destruição. Em resumo, havia um caminho de volta. Eu te asseguro que quando chegamos lá. Além disso, porque o lugar ainda estava apenas sendo desminado em alguns lugares. Restos de soldados ucranianos, vivos ou mortos, podiam ser encontrados. Porque certamente era feita uma limpeza cuidadosa para ver se havia algum soldado atrasado que pensava em escapar. Por exemplo, para a cidade de Mariupol por ali, bem, quem sabe, talvez até para ir à Federação da Rússia ou de volta para a Ucrânia. Ainda poderia estar na fábrica, seja lá o que fosse. E quando chegamos, eu fiquei absolutamente impressionada com o que vimos lá. Eles estavam literalmente vivendo no meio da sujeira. Pode parecer duro, mas é isso. Não estou aqui para agradar, mas para mostrar a realidade de um conflito de guerra. E eu espero que isso ajude as pessoas a ficarem conscientes do que pode acontecer com seus filhos, maridos e irmãos. No caso de os políticos insanos da União Europeia acabarem arrastando os países do bloco para um conflito aberto contra a Federação da Rússia, a guerra não é bonita. Mas os exércitos que agora estão tentando, através de uma mobilização rápida, no momento voluntária, mas muito provavelmente obrigatória no final, vão preparar esses homens para a realidade que estou mostrando a vocês nessas imagens. Os únicos dois exércitos que conheceram o que é a guerra de verdade, a mais parecida com a Segunda Guerra Mundial, são atualmente o exército russo e o exército ucraniano. Nenhum, exceto, é claro, os políticos malucos daí, para seguir lutando nesse conflito. Eles sabem que é absolutamente inevitável que um acordo aconteça, mas eles são obrigados a permanecer na linha de frente até Zelensky ceda ou basicamente tenha que capitular. E não, eu vou até dar aqui o argumento de que o exército russo é um dos maiores, um dos mais poderosos, um dos mais bem treinados, o que tem experiência no campo de batalha real. Hoje, tudo isso não serve absolutamente para nada. Esse é o ponto principal. O ponto principal é, na verdade, a União Europeia, cuja população simplesmente não está preparada para viver nessas condições, muito menos para lutar nelas. Eu diria que a grande maioria não está preparada para isso, nem mesmo os militares da União Europeia, muito menos falar sobre os civis que conseguiriam se mobilizar também, enganando-os ou simplesmente forçando-os a fazer algo assim. Há conhecimento, há experiência suficiente, mas não há tempo suficiente para se preparar. Se o plano for mesmo iniciar a guerra em 2030, isso não pode ser alcançado. Ou mobilizados agora de forma total e obrigatória para a grande maioria dos jovens na Europa, simplesmente porque esses recém-mobilizados precisam de treinamento, precisam se acostumar com sua nova realidade. Mas, acima de tudo, uma vez que eles chegam ao campo de batalha, eles estão talvez, por exemplo, países bálticos. Pode ser que esse seja, de fato, o motivo pelo qual, tão alegremente, eles foram anexados um dia à União Europeia. Cidadãos de países com línguas diferentes, culturas diferentes, maneiras diferentes de ver e entender o mundo, terão que se unir a um exército e se organizar praticamente.
momentaneamente e enfrentar um dos maiores desafios militares do poder militar atualmente? As imagens do que isso significaria às crianças da União Europeia acho que já falam por si só. Então vou terminar este relatório parafraseando uma frase famosa que eu gosto muito. Quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. Ou quem estiver livre do desejo de viver, pega o primeiro fuzil.